Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Nova audiência sobre transporte público é destaque na 26ª sessão da Câmara Municipal. Para dia 8 de junho, às 19 horas, mais uma audiência pública. Para tratarmos assunto relacionado principalmente sobre o aumento de passagem que nós entendemos que é abusiva. Senado aprova PEC que proíbe prescrição do crime de estupro. Hoje o crime de estupro prescreve em 20 anos. Isso significa que se não for denunciado e julgado nesse período, o agressor não pode mais ser condenado. A homenagem dos vereadores osasquenses a Altino Rossi e Odair Bissolati. Nós lamentamos, é uma perca que nós vamos sentir bastante pela tradição, pela importância da família Rossi aqui na nossa cidade. Falar do senhor Altino e do senhor Odair é falar de valores. E esses valores são os valores que a cidade perdeu. E ainda nossas dicas culturais. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou nesta terça a 26ª sessão ordinária do ano. A primeira parte foi marcada por muitas homenagens, moções e pelo debate sobre a inclusão de matérias fora do tempo regimental e o tempo de fala na tribuna dos vereadores inscritos. Na fase dos oradores, o primeiro a discursar foi o vereador Mário Luiz Guide, que falou sobre o encontro dos vereadores com o prefeito para discutir melhorias para a área da saúde. Guide falou também sobre a indicação de uma galeria de águas pluviais na rua Mário Quintana, no Recanto das Rosas, e sobre a creche que está sendo prevista para o bairro. Onde o prefeito mostra que está atento à questão da saúde, colocando que em breve será normalizado a questão do fornecimento de materiais e medicamentos. E uma coisa que eu acho importante, o fortalecimento das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde, para que a gente possa ter um bom atendimento nos bairros e poder, então, fazer uma política de prevenção. Além da melhoria do atendimento nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, nos prontos-socorros e nos hospitais. Nós estamos também solicitando uma galeria de águas pluviais na rua Mário Quintana, no Jardim Recanto das Rosas. É uma região de ladeira e a ausência dessa galeria de águas faz com que a água acaba chegando na baixada e provocando alagamento em várias casas daquele bairro do Recanto das Rosas. Ali também o prefeito esteve recentemente, é um bairro que precisa de um equipamento importante, que é uma nova unidade de creche. Sei que o prefeito se comprometeu à construção de uma nova unidade de creche ali para o Recanto das Rosas. Então a gente espera que essa melhoria possa vir e atender principalmente as mães trabalhadoras que precisam desse equipamento. Um projeto para garantir o atendimento emergencial a alunos com diabetes ou epilepsia nas escolas públicas foi o foco do discurso de Toniolo. O vereador destacou que estas duas doenças nem sempre manifestam os sintomas e que seria importante ter um profissional para atendimento nas escolas. Nós entendemos que se nós tivermos lá uma cuidadora, alguém que acompanhe esta pessoa, né, esteja nas escolas, nós tivermos alguém que conheça, que saiba trabalhar com esses casos, nós podemos evitar sérios riscos a essas crianças. Então, já de início eu peço o voto favorável dos nossos colegas, mas nós voltaremos a falar sobre esse tema, sobre esse assunto, no dia da votação. Na tribuna, o vereador Alex da Academia retomou a questão do transporte público e falou sobre a nova audiência pública que está marcada para o dia 8 de junho e que vai trazer os desdobramentos do que aconteceu após o primeiro debate aqui na Câmara.
Alex também relacionou as informações que foram solicitadas à Prefeitura e questionou dados sobre o valor da tarifa, acessibilidade e gratuidade da passagem apresentados pelas empresas na primeira audiência. Na audiência, nós teremos inúmeros encaminhamentos, ouvimos aqui os prestadores de serviço, ouvimos também alguns munícipes que nos trouxeram reclamação e demos esse prazo para que eles pudessem também nos responder algumas questões. Nada foi respondido. Aí eu tomei a atitude de fazer, um pedido de informação para a Prefeitura, não fiz em forma de requerimento, mas de informação que a Prefeitura também nos informasse alguns questionamentos e algumas dúvidas que aqui ficaram no dia da audiência pública. Essa segunda audiência pública que nós vamos fazer aqui ficou agendada agora para o dia 8 de junho, também às 19 horas. Então, aqui, o público aqui está também, já fique sabendo dessa audiência pública, a imprensa aqui, quem nos assiste em casa, então fica uma nova data aí, nobres vereadores, para dia 8 de junho, às 19 horas, mais uma audiência pública. E nesse ofício que eu encaminhei para o Poder Executivo, pedindo algumas informações, dentre essas informações estas relacionadas ao que ocorreu na audiência pública. Pedi aqui que ele nos enviasse a cópia do contrato. Eu consegui a cópia do contrato, mas através de uma outra via, mas eu gostaria que viesse do Poder Público. Que nos informasse também o processo administrativo que deu base ao reajuste de tarifa de ônibus, agora em 2016, já que aqui a forma que eles nos explicaram não foi convincente, que as prestadoras de serviço explicaram. Também pedi a justificativa de reajuste de tarifa de ônibus de 10% que foi dado, que foi contrário, superior, a que a EMTU ofereceu, que foi de 6,8%. Que ele nos informe aí o cálculo e por que essa diferença. Segundo informação dos próprios prestadores de serviço aqui naquele dia, informou que todos os ônibus tinham acessibilidade. É uma inverdade. Nós temos essa foto aqui, que foi tirada ontem. Esse ônibus ele não tem acessibilidade. Ele não tem acessibilidade. Chassi de caminhão. Eu não vou poder comprovar, mas tem esses comentários realmente. Sobre a denúncia prestada também, da utilização de veículos com mais de 10 anos. Eles falaram que não tem. É uma inverdade. Existe ônibus com mais de 10 anos de uso. Também estou pedindo dados sobre o índice de gratuidade das tarifas de ônibus, tendo em vista que, no dia que eles estiveram aqui, na audiência pública, eles falaram que são 15% de gratuidade. Coisa que eu me assustei. Como eu não tinha dados nas mãos, eu não tinha pesquisado ainda, eu fui pesquisar. É totalmente divergente às informações que aqui eles trazem. Nida Pizzaria e Tinha de Ferreira cederam tempo para Alex e Tinha voltou a defender a inclusão de uma terceira empresa para melhorar a qualidade do transporte. Todo mundo sabe aqui que eu tenho um trabalho de 17 anos com crianças especiais, com crianças com deficiência. Infelizmente, as duas empresas que tem na cidade, ela não atende a acessibilidade, e principalmente no horário de pico. Tecnicamente é impossível atender. Então, por isso, nós precisamos ter uma terceira... Por favor, mais 5 minutos, concedido. Nós temos que ter, vereador Obrigado, Alex, presidente. Obrigado. Essa terceira empresa para poder atender. Uma empresa que possa atender a acessibilidade, que possa atender com carinho. Quem sabe daí começa a perceber que as coisas começam a melhorar. E volto a repetir, o contrato que foi feito com a administração anterior é muito bom para as empresas. Ela só não dá qualidade de serviço para nós. Líder do governo na casa, o vereador Ribamar falou sobre uma enquete que ele fez e deu seu posicionamento. Eu fiz uma enquete no Facebook e teve muitas curtidas e eu não vi um elogio às empresas, só crítica. E eu estava quietinho ali, observando a fala do Tinha, e o nobre vereador Tinha falou que o contrato que foi feito com as empresas foi muito bom para as empresas. Mas nós não estamos aqui para discutir se foi bom para a empresa. A gente quer saber se foi bom para a população. Para as empresas, a gente sabe que é sempre bom.
Agora, tem que saber se é bom para a população. E aí, na enquete que eu fiz, nobre vereador, o povo escutou, e aí um nobre vereador aqui, um dos vereadores falaram no dia da audiência pública da terceira empresa, que nem Vossa Excelência disse. Pode ser uma, pode ser duas. Eu acho que quando você abre a concorrência, quem ganha com isso é o povo. E deixar registrado aqui que o presidente Toniolo entregou as perguntas para os proprietários, para as pessoas que estavam representando aqui, e eles pouco se lixaram para as perguntas não responderam, não deram nenhuma atenção. E no próximo bloco, Senado aprova PEC que proíbe prescrição do crime de estupro. Hoje, os únicos crimes imprescritíveis são o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado Democrático. CNH mais segura. Carteira de habilitação ganha novo modelo para evitar fraudes. As carteiras de motorista emitidas a partir do dia 1º de maio já tem o chamado QR Code. Com um aplicativo de celular, é possível ler esse código e confirmar se a pessoa é, de fato, a dona daquele documento. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Um avanço no combate ao estupro. O Senado aprovou em primeira votação a proposta de emenda constitucional que torna este crime imprescritível, ou seja, não perde a validade, independente da data da denúncia. Em 2015, o Brasil registrou mais de 45 mil estupros e quase 7 mil tentativas. Mas esses registros representam apenas 10% dos casos, segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA estima em 527 mil os casos de estupro por ano no país. Hoje, o crime de estupro prescreve em 20 anos. Isso significa que, se não for denunciado e julgado nesse período, o agressor não pode mais ser condenado. De acordo com a proposta aprovada em primeiro turno pelo Senado, o estupro passa a ser imprescritível, sem prazo de validade para denúncia e julgamento. Vai ajudar o Brasil a, se não vencer, mas a pôr fim ao crime de estupro da maneira como ele nos envergonha e coloca o Brasil como um destaque no cenário internacional pela quantidade de vítimas que nós temos todos os anos no nosso país. Hoje, os únicos crimes imprescritíveis são o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado Democrático. Para que o estupro se junte de vez a essa lista, precisa ser aprovado em segundo turno pelo Senado e passar pela Câmara dos Deputados. O tempo corre, a mulher não denuncia, o crime prescreve, a impunidade impera e, com isso, mais mulheres se sentem acovardadas, diminuídas, receosas de apresentar a denúncia. A bancada feminina se manifestou em peso a favor da proposta. É transformar este crime num crime imprescritível para que nunca, jamais, a sociedade possa perdoar aquele que o comete. Nós teremos justiça para sempre. Essas pessoas que demorarem a denunciar não tem importância, porque vai valer a pena brigar, vai valer a pena lutar e colocar o agressor na cadeia. Com certeza não vai ajudar a diminuir a prática desse delito, mas vai atenuar o sofrimento das mulheres ao saber que ele pode ser esquecido por quem o fez, mas não será esquecido na justiça, para onde a mulher terá sempre o olhar de quem foi vítima. O presidente Michel Temer sancionou 2 leis que tornam mais rígida a punição contra crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem traz mais informações é o repórter Paulo La Sálvia. Uma das leis sancionadas pelo presidente Michel Temer modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente e torna obrigatória a perda de bens e valores de envolvidos em casos de exploração sexual e prostituição de crianças e adolescentes. A outra lei, também sancionada pelo presidente Michel Temer, permite que agentes policiais se infiltrem na internet para capturar provas contra suspeitos. Essa infiltração vai depender de uma decisão judicial
depois do juiz concluir que todos os outros meios para este fim se tornam insatisfatórios. A infiltração terá um prazo de duração máximo de 90 dias, 3 meses, mas também poderá ser estendida a até 720 dias, ou seja, quase 2 anos. Durante a infiltração, todos os dados e informações coletados serão repassados necessariamente ao juiz e ao Ministério Público Federal, que ficarão responsáveis pelo sigilo dessas informações e dados. A Carteira Nacional de Habilitação vai passar a ter um código digital. Chamado de QR Code, essa mudança deve dificultar a vida dos falsificadores. Os documentos emitidos a partir do dia 1º de maio já possuem este elemento de autenticação. Há 13 anos no mercado, essa locadora de veículos de Brasília já foi vítima de muitos golpes. Motoristas com documentos falsos alugam carros e não devolvem. O prejuízo passa dos R$300 mil. Eles chegam, abrem contrato, levam o veículo, tudo como um cliente comum, né? A gente não tem nenhum tipo de desconfiança e aí depois desse contrato aberto, e aí eles somem com o veículo. Agora, estabelecimentos comerciais como esse vão contar com uma segurança a mais. É que a Carteira Nacional de Habilitação vai ter um código digital que dificulta a falsificação. Isso beneficia o cidadão, o comerciante e facilita o trabalho da polícia. O Código de Identificação Rápida, ele justamente permite conferir a imagem da carteira de motorista. É o primeiro elemento de segurança para toda a sociedade que vai se permitir fazer uma conferência offline da imagem. As carteiras de motorista emitidas a partir do dia 1º de maio já têm o chamado QR Code. Com um aplicativo de celular, é possível ler esse código e confirmar se a pessoa é, de fato, a dona daquele documento. Você vai poder autenticar com mais garantia de que você é você naquele documento. Você tem a fotografia que está guardada num banco de dados e é lida de uma forma offline. Você pode colocar seu celular no modo avião, se estiver baixo, ele lê automaticamente e busca aquele dado seu, tanto da fotografia quanto dos dados que você tem na sua carteira de motorista. Ao saber da novidade, Elaine, da locadora de veículos, ficou bem aliviada. Vai nos ajudar demais essa comprovação de que realmente o cliente é o dono do documento. E começaram a valer as novas regras da ANS para o cancelamento de planos de saúde. Agora as seguradoras vão ter que encerrar automaticamente o contrato, mas vão poder cobrar multa para clientes que realizarem o cancelamento antes do prazo previsto. Esse cancelamento vai ser imediato, inclusive para os devedores, e o consumidor deve fazer uma denúncia à Agência Nacional de Saúde em caso de descumprimento por parte da operadora. As operadoras devem oferecer canais de cancelamento pela internet, por telefone ou presencialmente. Para mais informações, acesse o site da ANS. Um pedido aceito pela Justiça trouxe polêmica entre os importadores de azeite. A Associação Brasileira de Consumidores, a Proteste, foi proibida de divulgar uma pesquisa sobre a qualidade e a pureza desses produtos. O azeite caiu no gosto dos brasileiros. A maior parte é importada. Nos supermercados, a busca pelo tipo extra virgem é motivada principalmente pelos benefícios que ele traz à saúde, como a redução do colesterol ruim. A gente procura sempre o extra virgem, que é uma indicação daquilo que é o melhor, né? Porque é uma preocupação com a saúde, né? Mas a senhora acha que tem informação suficiente para escolher? Não. Infelizmente não. Para ajudar o consumidor a decidir qual azeite levar para casa, associações como Proteste e IDEC costumam fazer testes para avaliar a qualidade do produto. Só que recentemente a Proteste foi obrigada, por uma decisão judicial, a tirar do ar sua última pesquisa sobre a pureza do azeite de oliva. O teste mostrou que 7 marcas vendiam produto adulterado. O azeite estava misturado com óleos vegetais e animais, mas uma das marcas reprovadas entrou na justiça e a pesquisa não pode mais ser divulgada pela Proteste. Para este advogado especialista em direitos do consumidor, a decisão que impede a divulgação da pesquisa não é razoável. Porque me parece que houve de fato uma censura ao direito à informação, sem antes escutar a parte contrária que divulgou de fato essa pesquisa. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu, segundo a associação. Muitas vezes você está comprando um produto que não condiz com a realidade, não condiz com aquilo que ele anuncia,
né? Ele tem uma realidade diferente. E o segundo ponto, muitas vezes, é o impacto até na própria saúde do consumidor. Por outro lado, também produtos, né, que tiveram um resultado positivo no nosso teste, mas que essa informação também não chega ao conhecimento do consumidor. Então, por isso que o direito à informação do consumidor é que está sendo prejudicado com uma decisão dessa natureza. E veja a seguir, em entrevista exclusiva, vereadores homenageiam Altino Rossi e Odair Bissolati. Nós lamentamos, é uma perca que nós vamos sentir bastante pela tradição, pela importância da família Rossi aqui na nossa cidade. Falar do senhor Altino e do senhor Odair é falar de valores. E esses valores são os valores que a cidade perdeu. E tem dica de show aqui em Osasco e cinema no próximo bloco. Mariana te dou, Mariana calor, Mariana parte minha, Mariana é minha flor. Gente, ó, vai ser sensacional. Não perca, é dentro de instantes. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Nos últimos dias, o cenário político de Osasco teve 2 perdas importantes, com a morte do ex-vereador Altino Rossi e do articulador político Odair Bissolati. Vários vereadores prestaram homenagens durante a 26ª sessão ordinária e nós conversamos com os vereadores Jair Assaf e Ricardo Silva sobre esses 2 grandes nomes da política osasquense. Acompanhe. Altino Rossi. Conheço a família Rossi há muitos anos. Altino foi vereador, foi um grande companheiro aqui, teve uma atuação muito boa como vereador e ajudou muito na oportunidade o seu irmão, que era prefeito, e o grupo que ele pertencia, que era um grupo da situação. Então, nós lamentamos, é uma perca que nós vamos sentir bastante pela tradição, pela importância da família Rossi aqui na nossa cidade. E o Odair Bissolati, eu posso dizer uma coisa, que o Odair, eu conheço o Odair desde 1976, na campanha de Iguaçu-Pitéri. O Odair, como já foi dito aqui na casa, era um cidadão polêmico, mas muito importante no esquema político da cidade, sempre participou desde a eleição de 77 e na sua grande maioria, naquela oportunidade com o Iguaçu-Pitéri e agora com o companheiro leal e amigo de Celso Gílio, que hoje é deputado estadual. Então, nós só temos que lamentar a perca, vai fazer falta na discussão política da cidade, mas que eles descansem em paz. Falar do senhor Altino e do senhor Odair é falar de valores. E esses valores são os valores que a cidade perdeu. O valor da credibilidade, o valor da honestidade, o valor do trabalho, o valor da dedicação, do empenho.
eles que sacrificaram a sua vida, abriram mão de estarem com a sua família, abriram mão de descanso, abriram mão de seguir a sua vida como qualquer cidadão comum para se dedicar ao próximo. Isso é louvável, são valores que hoje a cidade, ou nos dias de hoje, é difícil de ter. Homens como eles que se dedicaram a ponto de abrir mão de repente de acompanhar o crescimento do próprio filho, acompanhando, é claro, a distância, mas para poder se dedicar a outros, a pessoas que estavam nos hospitais, a pessoas que estavam desesperadas, sem saber, tendo uma orientação, o que fazerem de suas vidas. Eles, como agente político, como fiscalizadores, como homens de bem, se dedicaram por essas pessoas. E hoje nós temos a perda dessas pessoas, que são para nós, que sempre estarão para nós nas nossas lembranças, como homens que fizeram a diferença no município de Osasco. O Parque Clóvis Assaf, na Cidade das Flores, vai passar por obras de revitalização, assim como as que foram feitas no Complexo Esportivo da Vila Airosa. O parque fica na Zona Sul e é um dos mais frequentados. Entre os serviços está a troca dos equipamentos, playground, além de melhorias na pista de caminhada e na quadra poliesportiva. A Prefeitura não informou qual o prazo para o início dos trabalhos. Quem ainda está pensando na programação para o Dia das Mães e quer comemorar com música, tem uma dica dos produtores Moreno e Paulinho do Samba. A dupla esteve aqui na redação da TV Câmara Osasco. Confira o que vai rolar no domingo lá na Zona Sul. Fala, Moreno. Vamos tocar vários tipos de músicas. Lá vai ter o sertanejo, o pagode, o samba rock, a black music, vai ter aquele funk charme, vai ter muita coisa boa. Então o que acontece? Eu quero que você possa vir junto com a gente fazer essa festa. É dia 14, a partir das 15 horas, no Lava Rápido, tudo nosso, lá na rua 15 de novembro. Vamos estar fazendo uma festa maravilhosa. Aí você almoça com a sua mãe, porque começa às 15 horas, e depois você vai para lá com ela, curtir junto com a gente, tá certo? Então, um pacote bom, um pacote fechadinho para você fazer sua mãe ficar muito feliz nesse Dia das Mães, viu? Dia 14, lá na 15 de novembro, com certeza você vai curtir muita festa com a gente. Eu e Paulinho vai estar lá para fazer essa festa maravilhosa com vocês, viu? E entre os artistas que vão se apresentar tem músico conhecido, de um dos grupos que mais fizeram sucesso nos anos 90. Quem é Paulinho do Samba? Conta pra gente. Esse convidado especial, Marcelinho do Sem Compromisso. Vou cantar um trechinho pra vocês. Moça, você conseguiu virar minha cabeça. Tem mais uma, ó. Mariana te dou, Mariana calor, Mariana parte minha, Mariana é minha flor. Gente, ó, vai ser sensacional. Gente, quem foi do último show que o Marcelinho do Seu Compromisso fez lá, ó, não se arrependeu. Então, dia 14, dá esse presentinho pra sua mãe. Vai ser chique. Conto com a presença de vocês lá, beleza? Anote aí o endereço. A festa acontece no Lava Rápido Tudo Nosso, na rua 15 de novembro, número 400, a partir das 3 da tarde. Se você quiser comprar antecipado, vai pagar R$ 15 de entrada homem e R$ 10 de entrada mulher. Para mais informações é só ligar para o Moreno no telefone 969726526 ou 969162626. Chegou a hora do cinema aqui no Câmara Notícias. E nesta semana, a principal estreia é o novo filme da franquia Alien. Covenant é o nome da nave que viaja pela galáxia no ano de 2104. O objetivo é chegar ao planeta Origai 6, mas um acidente cósmico acaba levando os tripulantes a um planeta que abriga seres mortais. E uma notícia triste no cenário artístico nacional. Morreu em Minas Gerais nesta quarta, aos 75 anos, o ator Nelson Xavier. Ele lutava contra um câncer e morreu por conta do agravamento de uma doença pulmonar, segundo o Hospital Santa Genoveva de Uberlândia. Nelson Xavier começou a carreira no teatro em 1958 com a peça Eles Não Usam Black Tie. E um de seus papéis mais conhecidos no cinema foi o da cinebiografia Chico Xavier. O corpo do ator será cremado nesta quinta-feira.
Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma frente fria fraca vai avançar pelo litoral de São Paulo nesta quarta-feira. No entanto, o sistema é fraco e consegue apenas aumentar a nebulosidade na faixa leste de São Paulo. A capital paulista fica com mais nebulosidade, no entanto, ainda vamos ver o sol. A temperatura tem uma ligeira queda, mas à tarde faz um pouco de calor. A mínima prevista é de 15 graus na capital e máxima de 23. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!